Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Evolução em Vendas B2B, uma iniciativa da Novos Vendedores. Esse é o espaço para quem está aí no campo de batalha do B2B, buscando o resultado melhor e, bom, já entendeu que o segredo não é só ralar mais, né? É usar a cabeça, trabalhar com mais inteligência e hoje nossa análise vai fundo exatamente nisso. Como a gente sai dessa lógica do esforço bruto e mergulha em estratégias que usam, assim, inteligência, planejamento e um entendimento mais profundo do cliente para realmente levar o jogo nas vendas B2B. Vamos investigar táticas que podem transformar a relação com o cliente e gerar aquele impacto que faz a diferença no fim do mês, sabe? É isso aí. A proposta é desconstruir um pouco essa ideia de que vender é só ter lábia ou, sei lá, insistência pura. Vamos navegar desde a mentalidade e a preparação que formam a base, passando por como diagnosticar de verdade a necessidade do cliente, como conduzir reuniões que realmente avançam a negociação, como prospectar sem desperdiçar energia, até chegar num nível de parceria estratégica que, olha, poucos alcançam. Interessante começar pela base e pela preparação. Tem uma ideia que circula muito, que é a do vendedor manso, né? Aquele que acaba sendo muito passivo, talvez por medo de incomodar. Em contraste com o que a gente poderia chamar de bonzinho estratégico, que é assertivo, que guia o cliente. Por que será que tanto vendedor cai nessa armadilha da passividade e como uma preparação diferente quebra esse ciclo? Olha, essa distinção é fundamental. E a raiz da passividade, muitas vezes, é a insegurança. Insegurança que vem da falta de preparo, né? Ser manso não é ser educado, é ser submisso. É deixar o cliente ditar tudo, aceitar qualquer condição, perder o controle da conversa. Isso, no fim das contas, gera desconfiança. O cliente percebe que o vendedor não tem firmeza, ou talvez não domine tanto assim um assunto. O vendedor inteligente, o estrategista, ele assume uma postura diferente, de especialista. De quem está ali para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão, mesmo que essa decisão seja não comprar dele naquele momento específico. Faz sentido. E essa postura começa muito antes de pegar o telefone ou entrar na reunião. É a tal hora de prata. Aquele tempo dedicado exclusivamente a entender o universo do cliente. Mas não é só olhar o site da empresa, tá? É investigar o mercado do cliente, os desafios específicos do setor, as pressões que aquele contato específico provavelmente enfrenta no dia a dia. É mapear quem são as figuras-chave, o comprador focado em TCO, em negociação. O usuário final preocupado com usabilidade, com impacto na rotina dele. O C-level pensando em estratégia, risco, crescimento. O que tira o sono de cada um deles? É ROI, eficiência operacional, é mitigar risco, ganhar market share. Chegar numa conversa sem ter hipóteses claras sobre isso é como navegar sem bússola, sabe? A conversa inevitavelmente vai acabar derivando para o único porto seguro que os dois conhecem bem, o preço. Essa questão de fugir da discussão só de preço é crucial mesmo. E me parece que o caminho passa por vender valor, vender resultado, e não só o produto em si. Como um diagnóstico bem feito, com as perguntas certas, vira a ferramenta para construir essa percepção de valor. Ele é o coração da venda inteligente. Tentar vender sem diagnosticar é o equivalente a um médico receitar um remédio baseado só no paciente dizendo "tô com dor". Sim, onde dói, como é a dor. Exato. Onde dói, desde quando, como é essa dor, o que piora, o que melhora. Sem isso, a chance de dar o remédio errado ou na dose errada é imensa. No nosso mundo, ferramentas como a teia dos problemas ajudam a fazer justamente isso, ir além do sintoma superficial que o cliente traz. Teia dos problemas. E como funciona isso na prática? Pensa naquele exemplo clássico. O cliente reclama que o fornecedor atual de aço, sei lá, atrasa entregas. Problema claro, certo. Certo. Mas o vendedor mediano para aí e oferece o quê? Entrega mais rápida? É o óbvio. O vendedor inteligente usa a teia. Ele pergunta: ok, e quando essa entrega atrasa? Qual o impacto direto na sua operação? Talvez o cliente diga: minha linha de produção para. Entendo. E com a produção parada, o que acontece em seguida? Bom, aí eu atraso a entrega para o meu cliente final e às vezes ainda pago multa.
E olhando a médio prazo, existe algum risco maior associado a essas multas e atrasos constantes? Sim, corro o risco de perder um contrato importante, um cliente estratégico. Bingo! Percebe? A dor real não é o atraso na entrega do aço, é o risco de perder um contrato milionário. A sua solução não concorre mais só com a entrega do outro fornecedor, ela concorre com a perda desse contrato. O valor percebido é completamente diferente. É uma mudança de perspectiva brutal mesmo. Mas aí surge outro desafio. Como é que eu conecto a minha solução, que às vezes tem aspectos técnicos complexos, a essa dor mais profunda que foi descoberta, sem cair no techniquez que o cliente não entende ou, pior, não valoriza? Exato, aí que entra a simplicidade elegante da estrutura CVB. Característica, vantagem e benefício. É quase um tradutor simultâneo do engenheriês ou do marquetês para a língua do negócio do cliente. CVB, explica um pouco mais. Claro, a característica é o que o seu produto é. Por exemplo, nossa liga de aço XPTO tem 15% a mais de molibdênio. Ok, técnico. A vantagem é o que essa característica faz de diferente. Exemplo, isso torna a liga 30% mais resistente à torção durante a usinagem. Já melhora, né? Mas o que realmente importa, o que faz o olho do cliente brilhar, é o benefício, o que essa vantagem significa para o negócio dele. Exemplo, isso se traduz em 30% menos quebras na sua linha, reduzindo paradas não planejadas, diminuindo o custo por peça produzida e, principalmente, garantindo que você cumpra os prazos apertados daquele contrato estratégico que mencionou. Ah, agora sim. Conectou tudo. Percebe? O benefício conecta diretamente com a dor, ou o objetivo que a gente descobriu lá na investigação. A qualificação profunda, a escuta ativa, as perguntas abertas e investigativas. É isso que permite identificar qual benefício ressoa mais com cada pessoa com quem você fala. E o ideal, claro, é que o próprio cliente verbalize esses benefícios com as palavras dele. Aí sim, a venda está bem encaminhada. Fica claro que o diagnóstico e essa conexão de valor são a alma do negócio. Agora, avançando para o momento da reunião, principalmente com os decisores de alto nível que têm o tempo super contado. Como garantir que essa interação seja realmente estratégica, produtiva e não só um encontro morno que não leva a lugar nenhum? Olha, a primeira vacina contra a reunião improdutiva é ter clareza absoluta sobre o objetivo único e mensurável, o OUM, daquele encontro. OUM, objetivo único e mensurável. Isso. Se você não consegue definir numa frase o que precisa acontecer de concreto ao final daquela conversa para que ela tenha valido a pena, talvez seja melhor repensar se a reunião é mesmo necessária agora. Tempo, especialmente de C-level, é ativo escasso demais para desperdiçar. E como começar essa conversa, especialmente com a diretoria, para já estabelecer um tom produtivo? É chave demonstrar autoridade no assunto, mas sem arrogância, é claro. Validar o tempo combinado é um bom começo. Nosso combinado era de 30 minutos, correto? Podemos seguir? Isso mostra respeito pelo tempo dele. E logo em seguida, alinhar as expectativas através de a gente chama de contrato verbal. É poderoso. Contrato verbal? Como assim? Algo como, olha, nome do decisor. Minha intenção aqui hoje não é fazer uma apresentação longa sobre nome da empresa vendedora. Gostaria de usar nosso tempo para entender melhor como vocês estão lidando com o desafio X, que você identificou na pesquisa prévia ou num contato anterior, e, se fizer sentido para ambos, explorar brevemente como temos ajudado empresas do segmento de vocês a obter resultado Y. Podemos seguir por esse caminho? Isso estabelece um acordo de colaboração, sabe? Tira a pressão de uma apresentação formal e coloca o foco onde deveria estar, em resolver o problema do cliente, juntos. Esse alinhamento inicial parece fundamental mesmo, para colocar todo mundo na mesma página. E durante a conversa, como manter o controle, evitar que a discussão se perca em tangentes e, principalmente, como lidar com as objeções que, bom, inevitavelmente surgem.
Muitas vezes o vendedor só pensa na objeção de preço lá no finalzinho. Exato, esse é um erro clássico. Deixar para lidar com a objeção só quando a proposta está na mesa. A essa altura, você já está na defensiva. O ideal é usar a própria fase de diagnóstico e qualificação para antecipar e neutralizar objeções. Neutralizar antes mesmo dela aparecer. Exatamente. Se você sabe que o preço pode ser um ponto sensível, faça perguntas que levem o cliente a refletir sobre o custo de não resolver o problema. Quanto vocês estimam que aquelas paradas de produção custam por mês? Qual o impacto financeiro se aquele contrato estratégico for perdido? Ao quantificar a dor, o seu preço começa a parecer um investimento e não um custo. A percepção muda. E durante a reunião, como manter o foco? Usar âncoras de foco ajuda. Se a conversa desviar muito, você traz de volta elegantemente. Interessante esse ponto sobre tópico desviado. Como ele se conecta com aquele desafio principal, desafio central que estávamos discutindo? E quanto às objeções que surgem na hora, tipo, já temos um fornecedor para isso. A resposta inteligente não é atacar o concorrente. Nunca. E qual seria a abordagem? É explorar. Entendo. E quais critérios foram mais importantes quando escolheram esse parceiro atual? O que funciona muito bem nessa parceria hoje? E existe alguma área onde vocês sentem que talvez pudesse haver uma melhoria ou um ganho adicional? Isso abre a porta para entender o que o cliente realmente valoriza e onde pode haver uma brecha para o seu diferencial. Tratar objeções como oportunidades de aprofundar o entendimento e não como ataques. Isso muda o jogo completamente. Essa abordagem proativa com as objeções realmente parece mudar a dinâmica toda. E olha, falando em mudar o jogo e vender de forma mais inteligente, para quem está nos ouvindo e sente que pode refinar o próprio processo para alcançar resultados melhores, talvez sem precisar trabalhar mais horas, vale muito a pena conversar com a equipe da Novos Vendedores. Eles têm experiência prática em ajudar vendedores B2B a estruturar abordagens mais eficazes, mais inteligentes. O contato da Novos Vendedores está disponível pelo link aqui na descrição desta análise, seja por WhatsApp ou lá pelo perfil no Instagram, @novosvendedores. Fica a dica. Seguindo adiante, então, vamos falar de prospecção. Essa é, talvez, a área onde a ideia de esforço bruto é mais presente, né? Muita ligação, muito e-mail, às vezes com pouco resultado concreto. Como a inteligência entra para tornar a prospecção mais eficiente e menos desgastante? Olha, a inteligência entra primeiro pelo foco. Sair atirando para todos os lados é receita para frustração e burnout. Não funciona. O primeiro passo inteligente é definir com clareza cirúrgica o perfil de cliente ideal, o famoso ICP. Quem são as empresas que realmente tiram o maior valor da sua solução? Quais características elas têm em comum? Setor, tamanho, momento atual, desafios específicos, onde elas se concentram geograficamente ou online. Direcionar, 80% do esforço de prospecção para esse perfil aumenta drasticamente a taxa de conversão. É trabalhar focado. Foco total no ICP. E depois do foco? Depois do foco vem um método. A prospecção fria, por exemplo, ela ainda funciona sim, mas não como um tiro único, isolado. Funciona melhor através de uma cadência planejada. Isso significa uma sequência de contatos distribuídos ao longo de alguns dias ou semanas, combinando diferentes canais. Pode ser um e-mail personalizado, depois uma tentativa de ligação, talvez uma interação numa rede social como o LinkedIn, daí outro e-mail com um insight relevante para o negócio dele. A ideia é ser persistentemente relevante, sabe? Não apenas insistente. E a regra de ouro é: fria para o cliente, quente para você. Fria para o cliente e quente para você, como assim? Ou seja, antes do primeiro contato, você já fez sua lição de casa, já pesquisou a empresa, o contato, já entendeu um possível desafio que ele enfrenta. Você não chega de mãos completamente vazias, entende? Você já chega com alguma inteligência. Entendi. E especificamente no LinkedIn, que é um território tão comum para o B2B, qual seria uma abordagem que foge daquele óbvio "vi seu perfil, vamos marcar uma reunião", que, convenhamos, raramente funciona com decisores ocupados? Essa abordagem é péssima, né? A chave no LinkedIn é gerar valor antes de pedir o tempo da pessoa.
Conectar e já mandar um pitch de vendas é quase sempre ignorado. Uma abordagem mais inteligente seria, primeiro, encontrar um ponto em comum. Pode ser um grupo, uma conexão mútua, um artigo que a pessoa publicou ou comentou. Mencionar isso na mensagem de convite já mostra que você fez o mínimo de pesquisa. Já diferencia. Com certeza. Depois de conectado, não peça a reunião imediatamente. Interaja com o conteúdo da pessoa, se for relevante. Compartilhe um artigo ou um estudo que seja genuinamente útil para o setor dela ou para o desafio que você imagina que ela tenha. Comente algo pertinente. A ideia é construir um mínimo de relacionamento ali e demonstrar que você entende do universo dela. Só então, quando houver um contexto, um gancho, aí sim você sugere uma conversa curta, focada num ponto específico de valor. E o follow-up, onde muitas vendas acabam morrendo na praia. Como fazer isso de forma inteligente? Sair do "e aí, conseguiu ver minha proposta?" é mandatório. Isso não agrega nada. A inteligência aqui é sempre reconectar com o valor que foi discutido. Algo como: fulano, pensando na nossa conversa sobre a necessidade de reduzir o tempo de parada da linha X, aquela parte da proposta sobre menciona a solução específica é a que pode trazer o impacto mais rápido para vocês. Faz sentido focarmos a nossa próxima conversa em como implementar isso? Isso mantém a discussão centrada no objetivo do cliente, demonstra que você ouviu atentamente e que está focado em ajudá-lo a ter sucesso, mostra profissionalismo e foco no resultado dele. Excelente. Para a gente caminhar para o fechamento da nossa análise de hoje, existe um nível ainda mais elevado de relacionamento. Uma estratégia que realmente transforma o vendedor num parceiro de longo prazo, quase insubstituível. Sim, existe. E é uma das abordagens mais sofisticadas e, na minha opinião, mais eficazes a longo prazo. A do vendedor-professor. Vendedor-professor. Interessante. O que significa isso? O conceito central é transcender a venda do seu produto ou serviço específico e passar a educar o cliente sobre o negócio dele. Veja bem, não é dar uma aula sobre as características da sua solução. Isso é básico. É trazer insights sobre o mercado em que ele atua, sobre melhores práticas de gestão na área dele, sobre tendências tecnológicas ou regulatórias que podem impactá-lo. É falar sobre como otimizar processos internos que talvez nem envolvam diretamente o que você vende, mas que você percebe que são um gargalo para ele. Entendi. É entregar valor além do produto. Exatamente. Quando você entrega conhecimento relevante, aplicável, que ajuda o cliente a ter mais sucesso, e faz isso antes mesmo de pedir a venda, você ativa um gatilho psicológico poderosíssimo, a reciprocidade. E mais do que isso, você se posiciona como alguém que genuinamente se importa com o sucesso do negócio dele, não apenas em bater a própria meta no final do mês. Você deixa de ser só um fornecedor na lista e passa a ser uma fonte de consulta, um parceiro estratégico de verdade. Isso soa muito poderoso, mas também um pouco desafiador. Como seria isso na prática? Não corre o risco de virar uma consultoria gratuita ou do vendedor se perder tentando ser especialista em tudo? É uma preocupação válida, sim. O segredo é ser estratégico e focado. Não se trata de saber tudo sobre tudo, mas de ser um curador inteligente de informações e conexões úteis para aquele cliente dentro do contexto do negócio dele. Por exemplo, um vendedor de software de logística percebe que muitos dos seus clientes têm dificuldade em otimizar rotas de entrega. O que ele pode fazer? Talvez organizar um webinar rápido trazendo um especialista parceiro em planejamento logístico para falar sobre isso. Ah, entendi. Ele faz a ponte. Exato. Ou um vendedor de equipamentos industriais que nota que a equipe de manutenção do cliente está, talvez, desatualizada sobre novas normas de segurança. Ele pode compartilhar um guia prático ou indicar um treinamento relevante na área. O vendedor atua como um arquiteto de soluções que vai além do seu próprio portfólio. Ele conecta o cliente ao conhecimento ou aos recursos que ele precisa para melhorar, mesmo que esses recursos venham de terceiros.
Ele não precisa ser o expert em tudo, mas sim o facilitador que entende o negócio do cliente o suficiente para identificar essas oportunidades de aprendizado e, bom, fazer a ponte. Esse tipo de valor genuíno cria uma lealdade, uma barreira de saída que nenhuma guerra de preços consegue quebrar. O cliente vai pensar 2, 3 vezes antes de trocar alguém que consistentemente o ajuda a ser melhor no que ele faz. Realmente uma perspectiva que eleva muito o papel do vendedor. E isso nos deixa com uma provocação final para quem nos acompanhou nesta análise hoje. Fica a reflexão. Se o principal objetivo de cada interação com o cliente não fosse fechar a venda imediata, mas sim contribuir ativamente para o sucesso do negócio dele no próximo ciclo anual, que mudanças concretas seriam feitas na abordagem, nas perguntas feitas e no tipo de conversa que se busca ter a partir de amanhã? Pensem nisso. E reforçando a dica mais uma vez, para quem quer colocar essas estratégias em prática e realmente vender de forma mais inteligente, buscando estruturar um processo comercial mais robusto, mais eficaz, vale a pena buscar o apoio da Novos Vendedores. Eles têm a experiência prática para ajudar vendedores B2B a alcançarem resultados superiores. O contato está detalhado aqui na descrição desta análise, via WhatsApp ou pelo perfil no Instagram, @novosvendedores. Bom, chegamos ao final desta exploração aprofundada aqui no Evolução em Vendas B2B, uma criação da Novos Vendedores. Agradecemos muito a companhia de todos, esperamos que as ideias e estratégias que discutimos aqui sirvam de inspiração para ações práticas no dia a dia, tornando as vendas mais estratégicas e, consequentemente, mais eficazes e, claro, mais recompensadoras. Exato. No fim do dia, é importante lembrar, a inteligência aplicada ao processo e a consistência na execução sempre superam o esforço bruto desorganizado a longo prazo. O caminho é, sem dúvida, trabalhar de forma mais inteligente. É isso. Seguimos juntos na jornada da evolução em vendas. Até a próxima!